Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer essa fofurice aqui, gente, essa cestinha que tem a alça em formato de coração para deixá-la mais mimosinha ainda. E aqui a opção de fechar com um lacinho em formato de orelha de coelhinho, ou tu também pode fechar com um botãozinho, assim, tá? Ou se quiser deixar só a cestinha aberta, fica uma graça também. Ela pode ser usada depois, pode ser usada como cestinha de pão ou de produtos de higiene, né? Ela vai ter várias utilidades, não vai ficar uma cesta inútil não, tá bom? Gente, eu fiz ela em duas opções de tamanhos, tá? Uma pequena e uma grande, por quê? Porque eu fiz a peça piloto, que foi essa primeira aqui que eu fiz, que ficou uma graça também, ó, fiz toda em tricoline. Só que eu achei que ela ficou muito baixinha e muito larga, não ficou bem uma cestinha, não gostei muito, achei que ficou desproporcional. Então eu resolvi fazer uma nessa largura, só que mais alta para ser a grande, e uma nessa altura, só que mais estreitinha para ser a pequena. Então são esses dois tamanhos aqui que eu fiz, tá bom? A P e a G. Eu fiz os moldes, para quem quiser adquirir os moldes, já tá lá no meu site, por aquele mesmo preço simbólico de R$10, como sempre, por tempo indeterminado, tá? Aí o molde, né, vem a capa, como vocês já conhecem, com a foto, e vem no tamanho P e G, tá? O molde, ele é a metade, tanto é que tá escrito aqui, dobra do tecido, para tu cortar o tecido dobrado, ou se não, tu corta outro papel e cola assim, espelhado, que daí fica o molde inteiro, daí fica a critério de cada um, tá? Então o molde vem o tamanho P e o G prontinho, assim, e o molde do lacinho orelha, tá? Porém, quem não pode adquirir o molde, não se preocupa que no final da aula eu vou te ensinar a fazer esse molde, tá bom? Então, no final da aula eu vou te ensinar a fazer o molde, vou te passar as medidas das duas prontinhas e vou te dar sugestão de preço aí também, tá? O preço varia muito, mas vou te dar uma sugestão ali pra tu ter como base, tá bom? E vou te mostrar também agora no decorrer da aula esse material aqui, que é um material novo, que eu tenho ele aqui na minha loja, material que imita sisal, ó, só que ele é um tricoline, estampa digital, assim como vocês estão vendo, plastificado, que deixa ele um pouquinho mais estruturado e impermeável, tá bom? Depois eu mostro direitinho ele sem o forro para vocês verem como é o material, ok? Então chega de papo, vamos lá para o material e para o nosso passo a passo. Bom, gente, então eu vou fazer o cestinho G, né? E aí a gente vai precisar, então, exatamente na medida do molde, já tá calculado margem de costura, tá? Vamos precisar de 2 vezes no tecidinho de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no tecido de forro, tá? O tecido de fora eu tô usando o Sublime Plastique da Fabricarte, que eu tenho aqui na minha loja, que eu já mostrei ele pra vocês. Eu estruturei ele porque eu quero a minha peça bem firme, tá? Mas esse tricoline, ele é plastificado, ó, eu tenho um pedacinho dele aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele por fora, ele é o tricoline normal, estampa digital que a gente conhece, e por dentro ele é plastificado, tá? Mas como eu quero a minha peça bem estruturada, bem durinha, eu estruturei na manta R2. Então tu pode passar ele com ferro por esse lado, porque aqui é tricoline, tá? E a manta, ela adere super bem, ó. Não passei nem costurinha de reforço na borda, porque ela gruda super bem nesse plástico, tá? Se tu for usar um tricoline, por exemplo, daí tu estrutura com manta, por exemplo, e TNT ou entretela, né? Algo que deixe a peça mais firmezinha. E de forro aqui eu tô usando esse estampa digital também da Fabricarte, olha que lindo, tem ele no meu site, nessas cores super delicadas. Aí pra fazer as orelhinhas, o nosso laço orelhinha, conforme o molde também, eu cortei aqui 4 vezes no tecidinho que eu vou usar de forro pra combinar. E a gente vai precisar também depois de um pedaço de viés, aqui eu vou usar viés de boneon, e tu pode usar viés de algodão também, tá? Vamos colocar uma etiquetinha, essas minhas duas aqui são da nossa parceira aqui do canal, BV Etiquetas, eu tenho um cupom de desconto lá com eles, que é Lucy BV. Ó, eu vou usar essa acrílica aqui com o tema de Páscoa para enfeitar a peça, e essa bandeirinha eu vou colocar por dentro, que tem aqui o meu logo e meus dados, tá bom? De material é isso aqui, vamos lá pro passo a passo então? Vamos começar então. Vocês repararam que o corte que eu fiz nos tecidos foi só na volta, o coração eu não fiz, né? Eu vou fazer agora então, depois de costurar. Então eu vou pegar um dos forros aqui e vou riscar do lado do avesso do forro, aí eu encaixo o meu molde bem certinho aqui com o tecido.
Então, na hora que tu for cortar o tecido, já faz isso. É que eu quis fazer aqui pra mostrar pra vocês. Encaixou certinho ali, agora eu vou desenhar o contorno do coração. Aqui eu tô usando uma caneta que apaga com calor, pra não manchar o nosso trabalho depois, né? Pode usar um lápis também, ou giz. Agora eu vou colocar direito sobre o direito do tecido de forro com o principal. Deixo bem alinhadinho os dois tecidos e vou passar uma costurinha bem em cima da linha que eu fiz aqui, tá? Do risco que eu fiz. Então, eu vou deixar o ponto da minha máquina no número 2, que é um ponto bem fechadinho, para esse coração ficar bem fechadinho, os pontos, e também fazer o arredondado certinho aqui para não ficar aquelas pontas, tá? E aí, eu vou clipar primeiro isso aqui, para não sair nada do lugar. Ó, fiz o ponto bem miudinho, fiz a costura bem devagarinho e em cima da linha, tá? Agora eu vou dobrar aqui, ó, só pra dar um pique com a tesoura pra poder entrar melhor com ela. E vou recortar, vou tirar fora esse coração, cortando bem pertinho, bem próximo da costura, tá? Deixa ali um pouquinho menos de meio centímetro de tecidinho pra dentro. Ó, isso aqui mais ou menos, tá? Agora aqui esse biquinho a gente pode tirar um pouco desse excesso de tecido. E aqui, bem na pontinha do coração, a gente dá um piquezinho lá próximo da costura, com cuidado para não cortar a linha. E agora aqui a gente dá mais uns piquezinhos também, chegando próximo da costura. Agora, nós vamos colocar esse forro lá pra trás, aqui por dentro. E aqui, gente, nós vamos abrir bem essas costuras. Então, quem quiser, quem preferir, pode no ferro passar. Aqui, ó, nesse biquinho aqui de cima do coração, dá uma empurradinha ali, ó. Que ele vai ficar bem certinho ali, a voltinha do coração, tá? Então, aqui, nós vamos abrir bem isso aqui. Como eu falei, pode passar a ferro, quem preferir. Ou colocar alfinete. Eu vou abrir bem aqui assim, eu vou colocar uns clipes na volta. Ó, gente, então eu prendi clipes em toda a volta pro meu forro ficar todo no lugar, todo esticadinho. E aí, aqui na frente, o coração fica perfeitinho, tá? Agora eu vou rebater, vou fazer um pesponto bem devagar pro pesponto ficar bonito na volta aqui do coração. Então, agora a gente pode colocar o ponto da máquina número 3, tá? Não precisa deixar muito grande também, só não deixa muito miudinho, que daí não fica bonito, né? Então, eu acho que o 3 é um tamanho legal. Prontinho. Agora, a gente vai juntar o forro com a parte de fora somente aqui em cima, tá? Ó, começa nessa pontinha e termina aqui. Costura bem na bordinha, só pra segurança mesmo, tá? Uma costurinha pra segurar um no outro. Ó, assim, tá? Essa parte aqui pode deixar solta mesmo, que aqui nós vamos fazer as costuras embutidas. Gente, agora eu vou repetir, fazer tudo igual com a outra parte. Então, eu vou pular, né? Eu vou fazer aqui e já volto com essa parte pronta para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Prontinho. Aproveitei já e preguei a etiqueta, que eu preguei a mão, né? Numa das partes, que vai ser a parte da frente, pra fazer a baguncinha aqui e ficar escondida, né? E no outro lado, então, que vai ser a parte de trás, eu coloquei por dentro a minha etiqueta bandeirinha, tá? Agora, vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho e vamos fazer as orelhinhas. Então, as orelhinhas muito simples.
Vamos colocar aqui, ó, direito sobre o direito. E passar uma costurinha em toda a volta, margem de meio centímetro só, nas duas, tá? Agora aqui esses biquinhos a gente tira fora o excesso de tecido. Aqui a gente dá um piquezinho aqui nesse meinho, ó. Nos dois ladinhos. E vamos desvirar. E agora a gente vai rebater em toda a volta, bem na beiradinha. Pronto. Agora a gente prende uma em cada lado, aqui pelo lado de dentro. Bem centralizadinho aqui, ó. Bem rente ao biquinho aqui do coração, tá? Aqui na bordinha. Prontinho. Agora vamos começar a juntar, então, as partes. Então, aqui, vamos abrir assim. E vamos juntar aqui, ó. Forro com forro. Parte de fora com parte de fora. Aí, aqui nas partes de baixo, ó, da parte de fora, nós vamos fechar toda ela. Da parte do forro, nós vamos deixar uma abertura aqui de uns 4, 5 dedos pra desvirar depois a peça, tá? Então, a gente vai fazer a costurinha só aqui nos cantinhos da parte do fundo do forro. Margem de costura é um pé de máquina, tá, gente? É 0,75. Ó, então deixei essa abertura aqui no forro e aqui na parte principal eu fechei todinha a parte de baixo. Agora nós vamos fechar as laterais, tá? Então aqui nós vamos juntar, ó, bem aqui, costura com costura. E fechar as laterais. Muito cuidado para não costurar as orelhinhas, tá, gente? Agora, vamos começar a fechar as caixinhas de leite. Então, nós vamos fechar as 4, essas aqui, tá? Assim, ó. Abre bem assim, ao contrário, né? Ó, aqui precisa bater bem, costura com costura. E aqui a gente abre aqui essas costurinhas, ó, pra não ficar muito grosso aqui na hora de costurar, né? Mesma coisa, uma costurinha com pezinho de máquina. Repete isso nas outras 3, a mesma coisa. Feito isso, nós vamos prender agora aqui, ó, caixinha de leite com caixinha de leite, ó, da parte de fora com o forro e depois aqui do outro lado da parte de fora com o forro. Pra que isso? Pro forro ficar preso no fundo, não ficar saindo pra fora, tá? Então, a gente alinha aqui, ó, as 2 caixinhas de leite, assim, e passa uma costurinha por fora da costura original, tá? Pra não mexer na margem, então, por fora. Ó, a costura original era essa aqui, aí eu prendi aqui, ó, por fora dela, tá? Agora, fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora, a gente já pode desvirar, então, por essa abertura aqui que a gente deixou. Vamos fechar, então,
essa aberturinha, então a gente faz uma bainha, tá? Coloca pra dentro ali, a mesma margem que tu usou de costura, ó. Coloca pra dentro de um lado e do outro, junta as duas partes e passa uma costurinha bem na bordinha. Vamos virar agora pro lado direito. Ó, o forrinho fica todo embutido e preso lá no fundo, não fica saindo pra fora. Gente, agora vamos fazer o acabamento com o viés. Então, assim, ó, eu vou usar viés de boleom, só que eu poderia até prender direto assim, mas vai ficar muito largo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pregar um ladinho dele, depois eu viro pro outro lado e rebato, tá? Quem for usar viés de algodão faz a mesma coisa, daí abre um dos ladinhos, o ladinho que vai pregar, né? E coloca o lado direito do viés, aí faz por dentro assim, né? Coloca o lado direito do viés pela parte de dentro e faz uma costurinha ali de meio centímetro aqui pelo lado de dentro. Depois a gente vira e rebate e fica um viés mais fininho, fica mais delicado. Então, eu vou começar aqui por um dos ladinhos. Vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar o meu viés ali mais ou menos meio centímetro. Vou colocar aqui. Pronto, agora vamos virar para rebater. Então, agora, para rebater, eu acho mais fácil virar a peça pro lado do avesso. Viro do avesso para rebater no direito assim. Fica mais fácil, né? A não ser que tu esteja usando máquina doméstica que tem o braço livre, que daí tu encaixa, fica mais fácil também, né? Mas no meu caso não dá, então eu prefiro fazer assim. Ó, agora eu vou ajeitar todo o viés aqui pra dentro, que vai ficar pra fora, no caso, depois, né? E vou rebater. Então, eu dobro ele aqui, ó, escondo a costura que eu fiz pra pregar ele e passo a costurinha aqui, que vai pegar desse lado e aqui por dentro também, tá? Eu acho bem mais fácil de pregar o viés assim e fica mais bonitinho, quando é peças delicadas assim. E tá prontinha a nossa peça, gente. E aí, quem preferiu fazer com um botãozinho e não colocou as orelhinhas, né? Agora é só colocar aqui um botãozinho tic-tac, um botãozinho de pressão, como preferir, né? Aqui também, quem preferir, pode ir lá no ferro passar pra dar uma desamassada. E agora eu vou dar a sugestão de o que colocar aqui dentro, né? Primeiro eu vou passar as medidas dela enquanto não tem nada dentro. Vou passar aqui pelo fundo, tá? Pra vocês terem uma ideia. Ó, ficou com 16 de largura por 13 de comprimento, tá? A altura aqui pelo ladinho ficou 11, tá? Então, essa é a medida interna no caso, né? Mas a gente sabe que cabe coisas maiores, fica até mais bonito quando fica pra fora, né? Só pra vocês terem uma ideia. Ó, então, o que que eu coloco dentro? Coloco um tule amassadinho assim. E aí tu coloca bombom, ovo de Páscoa, coelhinho, né? Eu vou colocar uns bombonzinhos aqui, só pra demonstrar mesmo. Vou colocar essa cenourinha aqui feita de tecido, eu tenho aula dela aqui no canal, tá, gente? É da Páscoa do ano retrasado, se eu não me engano, do ano passado ou retrasado, que eu ensinei a fazer. Mas tá aqui, é só olhar nos meus vídeos aí que tá tudo aí. E aí, pra fechar, pra gente fazer aquela orelhinha bonita, nós vamos fazer um nó diferente, ó. Junta bem aqui as orelhinhas, assim. E nós vamos fazer um nó assim, ó. Pegando as duas orelhinhas juntas. Que daí, quando abre, elas ficam em pezinho, ó.
Então, temos nesses dois tamanhos aqui, ó, o pequeno e o grande. Tá bom, gente? Então era isso. Espero que tenham gostado da nossa aulinha, espero que tenham gostado das sugestões. Lembrando vocês que todos esses materiais vocês encontram lá no meu site, www.lucianaguterres.com. Ah, sugestão de preço que vocês sempre me pedem, né, gente? Assim, ó, se tu for fazer só a cestinha sem nada dentro, né? Eu acredito que assim, ó, uns R$ 40 a grande, 30 a pequena. Pode fazer até um pouquinho menos, porque tu só gasta tecido, na verdade, e manta, né? Não vai nada de metais, ferragem, zíper, essas coisas que são mais caras, né? É só mesmo o tecido e a manta e o viés, né? Então, daí fica a critério de cada uma, mas entre 30 e 40 eu acho que é um preço bom, né? E se tu fizer elas já com bombom e coisa dentro, daí tu calcula ali o preço dos docinhos e tudo, né? Pra fazer um preço só, pode colocar um celofane na volta, dar um laço bem bonito, né? Daí fica da criatividade de cada uma, tá bom? Eu vou passar a medida da pequena, né? Que eu não passei, dela prontinha. Então, o fundo dela mede 13 de largura por 10 de comprimento e a altura aqui 8 centímetros, tá? Então essa é a medida da pequena. Tá bom, gente? Então era isso. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, ok? E então, para quem não pode adquirir o molde, fica comigo que agora eu vou ensinar como que faz, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula. Bom, gente, para fazer o molde, então, eu vou ensinar o molde da P aqui, tá? Até vou anotar aqui, P. Vai precisar aqui de um papel na medida de 21 de altura por 26 de largura. Vai dobrar ele ao meio. Vamos riscar todo um lado para cortar os dois lados juntos para ficarem iguais, tá? Então, vamos fazer umas marcações aqui. Aqui da pontinha para dentro tu mede 5 centímetros, faz uma marcação ali. Da pontinha para cima mede 5 centímetros, faz uma marcação ali. Aí, aqui da pontinha pra cima, mede 14 centímetros. Faz uma marcação ali também. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esse ponto com esse aqui, formando um quadrado, que vai ser a nossa caixinha de leite, tá? É uma caixinha de leite, então, de 5 centímetros. Bom, daí agora aqui a gente tinha marcado 14 centímetros de baixo para cima, que vai dar 7 de cima para baixo, né? Que aqui tem 21. Então, aqui, ó, da pontinha para dentro, a gente vai marcar mais 7. Aí, agora aqui, para juntar esse pontinho com esse, nós vamos juntar de forma arredondada. Então, nós vamos usar essa régua de canto aqui. Então, para quem tem essa régua, vai usar o canto que o raio é 8 centímetros, tá? Para quem não tem essa régua, procura algum objeto aí na tua casa que tenha 16 centímetros de diâmetro, que é de um lado ao outro, né? Então, tendo 16 centímetros de diâmetro, o raio é exatamente a metade, que é 8 centímetros, tá? Isso mais ou menos, né, gente? Se tiver 16,5, 15,5, não tem problema. Isso aqui não vai influenciar em muita coisa não, tá? É mais ou menos. Agora, eu vou ligar, então, um pontinho com o outro, com esse raio de 8 centímetros. Pronto. Agora, aqui em cima, onde vai ser a alcinha, eu não quero que ela fique quadrada, eu quero que ela fique redonda. Então, eu vou pegar essa mesma régua, o cantinho agora que o raio é de 4 centímetros. 4 centímetros dá um diâmetro de 8, então tu procura algum objeto de 8 centímetros aí na tua casa, tá bom? Quem não tem essa régua. E aqui a gente só vai tirar aquele biquinho ali, ó. Só vamos arredondar. E aí, quando for cortar, vai cortar assim, ó. Vai fazer esse S aqui, tá? Eu já vou cortar agora aqui, antes de fazer o coração. Ó, temos o molde assim, né? Agora, vamos fazer o coração. Então, o coração é a mão livre, né, gente? Não tem como fazer com régua. A única coisa que eu vou te dar aqui é a distância que tu vai marcar. Então, tu vai marcar 4 centímetros aqui da pontinha ali do meio, né, pra baixo. Faz a marcaçãozinha ali. E da pontinha pra cá, 8 centímetros e meio. Faz a marcaçãozinha ali. Então, aqui a mão livre, tu vai fazer
esse movimento aqui, ó, dessa pontinha aqui dos 4 centímetros, tu vai subir um pouquinho, tudo de forma arredondada. E vai descendo até chegar ali, ó, nos 8,5 centímetros, tá? Então, eu aconselho a fazer com lápis, vai ajeitando, apagando, até ficar o formato que tu quer. E aí, corta assim, que é mais fácil também cortar dobrado. Ó. Coração, quanto mais gordinho tu fizer ele, melhor, tá? Não faz ele muito comprido. Faz nessas medidas que eu te passei aí. Tá bom? E esse aqui é o molde, então, da P. E aí, pra fazer o da G, tu vai fazer do mesmo jeito, tá? Só que aqui, ó, tu vai pegar um papel na medida de 30 de largura por 24,5 de altura. Vai dobrar ao meio. Aqui em cima, tu vai fazer exatamente igual, tá? Então, tu pode copiar ali o coração e essa parte aqui, ó, do arredondado. A única diferença que vai ter é na caixinha de leite, tá? Aqui, em vez de fazer 5 por 5, tu vai fazer 6 por 6, né? Então, repara que aqui ficou tudo igual, ela só ficou mais larga, ó. Ficou uns 2 centímetros mais larga e mais comprida aqui. Vai ficar mais alta, tá? E a caixinha de leite também, em vez de ser 5 por 5, é 6 por 6. Só isso que tem de diferença, tá, gente? Então, tu faz a P primeiro, depois tu faz a G, se baseando pela P. E pra fazer a orelhinha, ela mede 3 centímetros aqui por 20, tá? Gente, eu já ensinei a fazer essa orelhinha na aula passada, então não precisa ensinar de novo, né? Quem fez já tem aí o molde da orelhinha, quem não fez ainda esse molde, volta ali uma aula, que é a aula dos porta-bombons. Pra quem não viu desse porta-bombom, ó, é a mesma orelhinha, tá bom? Então, volta uma aula e olha ali como que eu ensino a fazer. E pra quem tá adquirindo o molde, então, vai os 2 tamanhos e mais a orelhinha vai também no molde, tá? E era isso então, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!